tô olhando aqui a tabela do Flamengo. O Flamengo tem Vitória, Atlético Goianiense, aí começa a pauleira, né? Que é a Copa do Brasil, Palmeiras, depois São Paulo, depois o Palmeiras, depois o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, aí começa também a Libertadores. Na última entrevista, o Gabigol falou sobre ter mais minutagem. Você pretende dar essa minutagem pro Gabigol, possivelmente nesse jogo, com Vitória e Atlético Goianiense? Boa noite. O nosso trabalho ele é sempre pautado no próximo jogo, nas situações do jogo. Eu estou vivenciando ela e tenho, assim, mapeado as situações do jogo especificamente. Então, essas projeções, talvez aí futuramente a gente possa falar em termos dela. Desse momento, esse palmeiras não tem desse momento, desse jogo, dessa amostragem, da importância de 3 pontos serem exatamente iguais em qualquer que seja os adversários. Dos 3 últimos gols sofridos pelo Flamengo, 2 foram de bola aérea. Essa questão ligou o sinal de alerta para vocês? Há alguma preocupação quanto a isso? Uma atenção especial? De nós dois, assim como as oportunidades elas são criadas na frente, que eles tinham atenção. Tudo é analisado, tudo é trabalhado, né? As formas que a gente faz os gols e as formas que a gente toma os gols, né? Preocupa não só os gols de bola parada, mas também os gols de bola em movimento. E a gente analisa, estuda e trabalha. Especificamente nesse lance é uma batida lá, que fala pro Ligação, onde a gente ficou desconcentrado no posicionamento, aí teve, não era uma bola intermediária, não era uma bola de falta lateral. Queria que você fizesse uma análise da atuação do Flamengo com a volta do De La Cruz e do Arrascaeta, que no primeiro tempo pareceu que o Flamengo acabou deixando muitos espaços, não estava fazendo uma marcação muito em cima do Criciúma. Eu queria saber a sua análise sobre esse primeiro tempo do Flamengo, principalmente. 2 tempos distintos, com a observação e a relação a desempenho. Estava muito ansioso, queria fazer um segundo movimento sobre defesa, uma vez excessivamente ansioso. A naturalidade das ações ofensivas, a naturalidade dos momentos que tu tem que fazer um processo defensivo de bola para ele fica prejudicar. Até ter expectativa de volta a todo mundo, tu acha que as coisas são assim? Elas não são. É um processo de retomada também. E eu sabia disso. E foi isso que eu falei lá. Essa é a 40ª vitória do Flamengo aqui em Brasília. Eu queria saber de você como você enxerga, qual que é a sua opinião da relação que o Flamengo tem com Brasília. Já foi descrita que é a segunda casa do Flamengo mais de uma vez, né? Eu queria saber a sua opinião aí, a sua segunda vez vindo aqui em Brasília com o Flamengo. É o nosso segundo jogo, o ano passado com o Santos e esse ano agora, então a gente não tem essa dimensão, mas torcida em todo lugar que a gente passou com o Flamengo no Nordeste, no Campeonato Carioca e agora mais uma vez aqui em Brasília, a torcida apoiando, estádio cheio, uma sensação como a gente estivesse na nossa casa. Talvez, ao Leandro, eu tenho coisas dimensionais. A segunda casa é Aracaju, a segunda casa é Manaus, a segunda onde vai o torcedor vem de paz. Por característica do Flamengo, principalmente com você, com a Arrascaeta e De La Cruz, é muito toque de bola, o Flamengo conduz muito bem o jogo, e hoje a gente tinha um gramado aqui que eu acho que foi um dos piores gramados do Flamengo nessa temporada. Eu queria saber o quanto isso te atrapalhou o que você treinou durante a semana, e eu tive a sensação, até queria que você falasse sobre o Gerson, que quando o Gerson ele sente, parece que o pé dele agarra. Eu queria só que você confirmasse qual é o estado do Gerson, se foi realmente isso que aconteceu. Obrigado. O setup fica projetado 5 gramado Ruiz, nós já tínhamos observado o jogo anterior, e a outra vez que nós viemos aqui que estava bom, agora não está. O gramado fica espetáculo, fica prejudicado. Tem atletas de alto nível, tem saúde, tem uma série de aspectos envolvendo andalas, inclusive correndo-se o risco de agarrar, gravou um número de história, vamos dizer, e aí, esse de todos, eu estou falando que ele é do Flamengo só, eu estou falando de verdade, mas tem que aquele cuidado maior, eu só me deu agora um remember, né? Eu falo isso, eu acho que faz deles, se a gente quer valorizar o nosso governo, por favor, a gente coloca, eu queria que o senhor comentasse também sobre o lance do segundo gol do Flamengo, o gol de pênalti, né? E sobre a importância do Gabigol pro time também. A importância de torce, um grupo todo mobilizado, e eles questão da força, e não tiver, elas trouxeram e eu falei isso nessa palestra, aqueles que começaram, aqueles que entraram. O técnico, eu nunca vou ser um cara que vou estar sempre na plenitude da minha alegria. Sabe por quê? Que começam 11 e entram 5 e eu olho para outros atletas que poderiam estar participando. E eu estou falando isso de Bahia, eu estou falando de Logão, que nem concentrado, mas que sabem os profissionais que estão aqui a respeito e fazem dessa força do Flamengo uma força do livre, não tem individualidade. Porque o Flamengo sempre é
acima de qualquer coisa. Mais uma vez, a vitória do grupo. Importante, todos. É assim que a gente trabalha, não vai mudar nunca. A valorização de todos. Foi falado isso antes do jogo, foi falado no intervalo da importância do retorno dos jogadores que estavam na seleção, do retorno do Cebolinha que estava machucado. Agora a gente espera rapidamente que retorne o BH. Tem o Alan que estava suspenso, está de volta. Um grupo forte para essa travessia que a gente tem pela frente. A gente viu um Flamengo que teve 2 centroavantes marcando os gols, 2 nomes de peso. Pedro rendendo muito bem na temporada e um Gabriel que começa a evoluir depois de um momento ruim, de muitas coisas extracampo também. Começa a evoluir dentro do campo. Já teve uma apresentação melhor contra o Fortaleza, hoje entra, marca o gol. E a atmosfera da arena quando o Gabigol entrou foi espetacular, né? Aquilo ali parece ter mexido também com o Criciúma. Quão é importante para vocês da comissão técnica ter 2 centroavantes de peso como Pedro e Gabigol? E a importância, claro, do Gabigol, que é um ídolo, que já disse que fica no Flamengo até o fim do ano. Cara, isso foi decisivo. O jogo contra o Atlético Mineiro fez gol lá decisivo. Nós temos a utilização de 2 pivôs, de movimentação, 2 homens vindo de trás, de articulação, de alacar espaço. Até hoje a gente trabalhou no 1, né? Com o Gabi por trás e o Pedro mais centralizado. A necessidade do jogo pedia uma substituição que a gente, no momento do jogo, tira o Gerson e coloca o Gabi, recua a Rasca para fazer um time que, para buscar, a gente acreditava na busca do segundo gol. Então ter esses jogadores é importante. A gente vai dar a volta e vai cair nesses jogadores. Os jogadores de lado, os jogadores de centro. 2, 3 jogadores para cada função. Formação do estádio, ou pelo Gabigol, o Flamengo, aí vai falar com o Cibanandal do Gabigol, aí falou. Ela jogava antes, quando a gente quis empate, acaba antes, quando fez a substituição, e ela continuou com o Gabi até o final. Nos últimos 3 jogos, o Flamengo saiu atrás no placar, né? Acaba tornando mais difícil, assim, subir um pouco mais a montanha para retomar o placar do jogo. A que vocês atribuem isso? Preocupa vocês? Nos últimos 2 jogos não conseguiu os 3 pontos, hoje sim, no final da partida. Considera o time um pouco mais exposto? O que passa na cabeça de vocês e preocupa daqui para frente, tendo em mente que isso que aconteceu nesses 3 últimos jogos? Obrigado. Os 3 últimos jogos, sim, mais exposto, não, porque são circunstâncias diferentes e jogos diferentes com grupos diferentes. É uma solução. Mas de sair do atrás. Isso gera uma pressão, na verdade. E aí, esse fator ele é gerador de ansiedade. Nós estamos falando com a direção antes. E conta até um pouquinho com a experiência que nós temos de mais tempo de cabelo branco. Todo o processo que se faz, quando é excessivamente ansioso, por uma cabeça pesada, como a do Flamengo, tende a acelerar demais ao fazer o segundo movimento sem fazer o primeiro. A ordenação era se perde um pouco, a impaciência gera o verdade nesse aspecto. E quando sai atrás, assim, que nós temos e nós trabalhamos, chegou no intervalo, falou, ele é bem, me chama de só para mudar, sempre sair na frente, é um aspecto emocional, militar, importante. Tite, você, todo mundo sabe, sempre foi um grande gestor de grupo, para além de um grande treinador. Como é que você faz, tendo um Léo Ortiz que pode melhorar essa saída de bola, mas você tem 2 jogadores que estão bem? Na sua cabeça, como gestor, você, enquanto esses 2 estiverem bem, você não tenta algo melhor? Eu sou um técnico de futebol, formado em educação física, ex-atleta, que parou por 27 anos, que deve ter mais de 2.000 jogos, 2.000 palestras, 1.300 jogos, daqui a pouco um monte de cabelo pro branco, continua não dormindo direito, e que fala a verdade. Hoje, na palestra, nós estamos falando no mesmo discurso, então não se ser gestor é o lado da verdade de uma forma transparente, nós somos. Porque o mesmo que a gente conversa com a direção, até o mesmo conversa que tem. Às vezes não é com vocês. É que eu omito, eu reúno, mas eu omito situações com vocês. Eu não ouviria falar antes. Por quê? Porque não entendo publicamente ser colocado sendo importante. A respeito de vocês, mas falaram, olha, não quero essas decisões. Mas eles sabem que essa situação é essa. E esse é o approach, que ele é emocional, que ele é da orientação técnica-tática, porque senão as coisas não funcionam. E dessa transparência na relação, direção, missão dele, ela existe. Isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa nossa, do Flamengo. Então, quanto o Léo Ortiz falou em 2, né? São 4 e se botar o Bahia quinto, que é um menino que vem com potencial enorme, e são escolhas, né? Que a gente analisa jogo a jogo. Vamos analisar agora esse jogo e trabalhar pro jogo com vitória. E já jogaram as duplas diferentes, né? Hoje a gente optou pelo Léo Pereira no lugar do
do Davi, né? E entrou bem no jogo, mais uma vez. E eu não vejo um momento nenhum. O que mais interessa pra gente, o que mais a gente fica feliz é que os 4 jogadores são de muita qualidade. E os 4 têm nos dado boa resposta. Eu queria que vocês avaliassem a importância desse gol de hoje especificamente para o Gabriel, depois de tudo que aconteceu. Ele chegou a balançar as redes contra o Fortaleza, o gol foi anulado, foi nítida a frustração dele, mas hoje finalmente ele conseguiu fazer o gol. Como é que vocês avaliam a importância de um gol para um jogador como o Gabigol, tão importante, tão ídolo da torcida? Boa noite. Alegria de uma, alegria de todos. Alegria de uma, alegria de todos.